Olá, meu nome é Fabiano André dos Reis, sou psicólogo clínico, especialista em psicologia clínica e trabalho com abordagem psicanalítica. Hoje eu vou retomar um pouco de um trabalho que eu desenvolvi ao longo de um ano durante a minha graduação em psicologia, que foi alvo do meu trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho, eu falei sobre o adito às drogas e os 12 passos, uma reflexão psicanalítica. Então, hoje eu resolvi retomar esse trabalho, relê-lo, e eu destaquei alguns pontos de uma parte dele, que é um trabalho bastante amplo, e o assunto que eu vou abordar hoje, a adicção a drogas, é um assunto bastante amplo e complexo, né? Mas eu vou trazer alguns elementos sobre o aparelho, as especificidades do aparelho psíquico do adito às drogas. Então, existe uma classificação de 4 tipos de uso de drogas. O experimentador, que é aquele que se restringe às primeiras experiências e não dá sequência ao uso de substâncias. O ocasional, que utiliza de vez em quando e continua funcionando de uma maneira social tranquila. O habitual, que faz um uso frequente, mas também continua funcionando socialmente. E o dependente, ou toxicômano, ou adito, ou no senso popular como é chamado de adicto, né? Que é aquela pessoa que vive para e pelas drogas, onde seus vínculos sociais são bastante prejudicados e rompidos. Para a psicanálise, os critérios capazes de diferenciar os tipos de usuários e das formas de uso dizem a modalidade de gozo experimentada e suportada por eles. O sujeito busca na droga um alívio desesperado que impossibilite o reconhecimento do sofrimento inerente à existência humana. E através desse uso ele pode existir por alguns momentos de uma maneira ou de uma forma nirvânica. Através da relação de troca com o objeto, ele cria um pacto, onde se aliena da vida no objeto, que acaba trazendo para ele satisfação e ao mesmo tempo uma mortificação. Nas estruturas de predomínio perverso ou psicótico, o sujeito funciona mediante o desejo do outro e espera nessa relação o preenchimento do que lhe falta para a sua própria restituição narcísica. Nos aditos, a demanda de preenchimento se torna dramática, buscando suas vias de prazer na droga, impossibilitado psiquicamente de outro tipo de economia de prazer. O que caracteriza o adito é a dimensão compulsiva que marca a ingestão da droga. Os usuários a utilizam para o seu deleite e em alguns momentos de angústia, sem transformá-la em sua razão de vida. Já o adicto acaba desenvolvendo uma dependência física, onde há necessidade do aumento da dose para alcançar os níveis anteriores de prazer. Sempre ele está em busca daquela sensação de prazer que em algum momento foi experimentada e lança mão de drogas mais potentes para tentar alcançar esse resultado. Existe uma fetichização do gozo pela incidência da droga no corpo do sujeito. A droga se transforma em instrumento para a promoção do gozo absoluto. O sujeito aciona o mecanismo psíquico da recusa, pois apesar de saber dos efeitos mortíferos da droga, ele continua valendo-se desse fetiche. Os elementos que fazem parte da adição são a impulsividade, a regressão às formas bem primitivas de prazer, onde ele busca a restauração de um estado primário de satisfação absoluta, algo que a gente experimenta lá nos primeiros anos de vida, né, na relação dual com a mãe. Mas aí é uma questão que eu poderia aprofundar, eu aprofundei essa parte no meu trabalho, mas não teremos tempo nesse vídeo de hoje para entrar nesse assunto, né? De como se forma a estruturação psíquica de um adicto às drogas. Ele tem um vazio psíquico muito grande, né? E sempre ocorre uma depressão
pré-tóxica que impossibilita ele de existir sem um investimento libidinal representado nos efeitos da ingestão da droga. Na vida mental, tudo de alguma maneira é preservado. Em certas ocasiões pode surgir novamente esses conteúdos. Eles acabam circulando no nosso psiquismo. A vida provoca sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis, sendo que algumas maneiras ou medidas paliativas são utilizadas para tentar amenizá-los. As substâncias tóxicas acabam colocando esse sujeito numa insensibilidade à dor, onde ele acaba influenciando o próprio corpo, né, através do uso dessas substâncias e alterando a química desse corpo. A intoxicação química, ela traz sensações prazerosas, evitando impulsos desagradáveis, traz o prazer imediato e a independência do mundo externo, onde há um afastamento da realidade e o adito acaba se refugiando no mundo só seu, no mundo próprio. O excesso ou a falta atrapalha o recalque das emoções hostis, fragilizando a identidade do ser no mundo e trazendo desordem à sua sublimação. Então, esse é um ponto bastante breve, num trabalho onde eu desenvolvi de uma forma bastante consistente, né, todo o funcionamento do aparelho psíquico de um sujeito não adito e do sujeito adito. E nesse trabalho também eu coloquei algumas formas de tratamento e uma reflexão psicanalítica em cima do programa de 12 passos usado por muitos grupos de autoajuda ou de mutuajuda, né? E de que forma a psicanálise pode auxiliar nessa sublimação, nessa reestruturação do psiquismo do sujeito adicto a drogas. Espero que tenha sido válida essa fala breve e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado pela sua atenção.